Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Júnior mais uma vez aqui para ajudar vocês a entender essa questão. Se trata da questão 2 da atividade primeira, ao qual alguns alunos vieram me perguntar como é que se fazia, quais eram as técnicas utilizadas para responder. Então, gente, temos aqui o seguinte, nessa questão 2, duas frações. Uma se trata de 1/4, a outra 3/5. Podemos observar que todas as duas frações, o numerador é menor que o denominador, certo? Quando isso acontece, nós chamamos essas frações de frações próprias, ok? É uma fração própria quando isso acontece. Então, mas o objetivo aqui, gente, é localizar 1/4 na reta numérica. Tem duas maneiras. A primeira é você pegar 1 e dividir por 4, já que é uma fração, e uma fração é uma divisão. Você pode dividir por 4 aqui, tá? Usa a calculadora, pode calcular, tá? Essa fração. Vamos calcular para você relembrar. Ó, 1 dividido para 4, uma unidade não dá para dividir para 4, a gente coloca o zero aqui, transformando o número 1 em 10 décimos. Então isso a gente tem que colocar o 0, 10 dividido para 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, 10 menos 8, 2. Coloco o 0, 20 dividido para 4, 5, 5 vezes 4, 20. Então zerou. Então 0,5 está localizado bem próximo aqui do zero. Então você já tem uma ideia de onde é que está esse número decimal. Então, eu gosto, tá, de dividir o segmento pela quantidade de partes que o denominador está indicando aqui. Como a fração é 1/4, então eu vou dividir esse segmento em 4 partes, tá? Tá, professor, mas se eu não tivesse feito essa divisão aqui, como é que eu iria saber que essa fração se encontra nesse intervalo de 0 e 1, e não aqui entre 2 e 3 ou entre 3 e 4? Então, gente, toda vez, ó, eu até coloquei essa observação para vocês. Ó. Olha o que acontece. Quando o numerador é menor que o denominador, o número estará sempre entre 0 e 1. Então, toda vez que acontecer uma situação que vocês perceberem que o numerador, que é a parte de cima, é menor que a parte de baixo, que é o denominador, essa fração se encontrará entre 0 e 1. Então agora ficou mais fácil, né? Eu sei que ela vai ficar aqui. Então, como é 1/4, eu vou dividir esse segmento em 4 partes iguais. Tá? 1, 2, 3, 4. E 1/4 é a primeira parte. Tá aqui. 1/4. Perfeito. Tá, pessoal? É a mesma coisa da ideia da barrinha de chocolate. A gente tem a barrinha de chocolate e divide em 4 partes iguais. Se a gente comer essa primeira parte, quer dizer que comemos 1/4 da barra de chocolate. É a mesma ideia. Eu dividi aqui 4 partes iguais. Bom, vamos continuar aqui. Temos agora 3/5. Mais uma vez, a fração é imprópria. A fração é própria porque 3 é menor do que 5. Então, eu já sei que a fração está entre 0 e 1. Pronto, isso a gente já sabe. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir esse segmento em 5 partes iguais. Eu já deixei aqui marcado para facilitar. Ok? 1, 2, 3, 4, 5.
E onde é que localiza essa fração? Ó, essa primeira parte que está aqui é 1/5, a segunda parte 2/5, a terceira parte 3/5. Então eu já sei que aqui é onde está localizada minha fração. Coloquei para vocês também essa reta numérica aqui, para vocês localizarem menos 1,4. Aqui está em formato de número decimal. Então, uma unidade, tá? Nós podemos dividir ela em 10 partezinhas pequenas. Ok? Por quê? Porque uma unidade, vou colocar o aqui, é a mesma coisa que 10 décimos. Né? Quem não lembra que quando a gente fazia as provas, vocês tiravam 9,8, 9,7, né? Cada unidade ela contém 10 décimos. Então o que é que eu fiz aqui? É só basta dividir esse segmento aqui, ó, em 10 partes iguais. Eu dividi até a parte que se encontra menos 1,4. É um número negativo. Então, ele vai ficar depois do menos 1. Esse primeiro pontinho aqui é o menos 1,1. Depois menos 1,2. Menos 1,3. E aqui menos 1,4. Nesse pontinho aqui. Ok? Bem pertinho de menos 1,5. Bom, e para finalizar, retomei com outra fração própria, só que dessa vez uma fração negativa. O procedimento é o mesmo, só que vai ficar agora para o lado negativo. Menos 2 aqui, menos 2/5 fica para o lado esquerdo aqui. Observe que o 2 ainda é menor que o 5, então como é negativo, vai ficar localizado entre 0 e menos 1. Dividir aqui os segmentos em 5 partes iguais. E o menos 2/5, tá? Vai ficar nessa segunda parte aqui. Menos 2/5. Tá? A primeira parte aqui é menos 1/5, a segunda menos 2/5. A terceira menos 3/5 e a quarta menos 4/5 e a última menos 5/5. Mas o que nos interessa é essa parte aqui, menos 2/5. Pois bem,